Beleza? Lendo a palavra bíblica, 2 Coríntios, leremos o capítulo 11. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo temos a te amamos e agradecemos ao seu nome. Pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos Deus Pai, somos Deus Filho, somos Deus Espírito Santo. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 11, 33 versículos e desde o versículo 1 em diante. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e ambos, seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em todo e por todos os modos nos temos feito conhecer isso. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente como fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Porque nos tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. Repetindo o 15 que nos diz: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. 17 nos diz: o que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em náufrago 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guarda
montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. 32º novamente. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. 33º e último versículo do capítulo 11 de 2 Coríntios nos diz: Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Pois bem, por meio desses 33 versículos, nos fala o capítulo 11 de 2 Coríntios a respeito de Paulo, que continua a sua defesa do versículo 1 com ênfase, efetivamente até o 6º, o desprendimento do apóstolo do versículo 7 até o 15, e nos fala sobre os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho, do versículo 16 até o 33. Sempre existirão sofrimentos, sempre existirão circunstâncias em que a gente parece que nós temos de ser visto como loucos. Isso em nossa vida cristã, bem como na nossa vida cotidiana, onde as nossas opções, aqueles que não concordam com elas, é visto como loucura. E tudo bem que seja assim, desde que eu e você não deixe abalar a sua fé, desde que a gente não venda as nossas escolhas, desde que a gente não desrespeite o outro e principalmente que a gente não desrespeite a nós mesmos. Sejamos sempre pessoas de valor claro, de caráter estabelecido, pessoas que vivem conforme o propósito que Deus escolheu para as nossas vidas. Que Deus a todos abençoe e eu desejo sucesso e boa sorte. Desejo que Deus continue a nos abençoar, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumento na vida dessas pessoas, e possamos contribuir, eu e você, para o avançar do reino de Deus nessa terra, nesse tempo. É o que desejo, desde já te agradecendo. Ó Senhor Deus, em o nome de Jesus te agradeço. Em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi e é e para sempre será o mesmo, Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai de Cristo, nosso Senhor e Salvador, meu Pai e Senhor eterno. Amém. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.